Fala, turminha do meu canal, estou aqui para te dizer primeiramente que você vai ter que ficar daqui até o final desse vídeo, porque eu vou te ensinar nesse único vídeo tudo o que você precisa fazer para hipnotizar qualquer pessoa. Se você é terapeuta, se você é psicólogo, psicanalista, se você é da área da saúde, você faz qualquer coisa em que dá para aplicar a hipnose, a hipnoterapia, você tem que ficar aqui até o final, porque eu vou te dar os 7 passos para você hipnotizar qualquer pessoa. Mas isso só depois da vinheta, porque agora esse canal ele tem uma vinheta. Estamos de volta aqui no meu canal do YouTube e eu quero trazer um conteúdo foda pra vocês. Então a gente já vai começar trazendo o que ninguém traz. Eu vou pegar tudo que o pessoal entrega de forma solta e eu vou entregar pra vocês tudo junto aqui nesse vídeo. E você tem certeza que de alguma forma vai compreender como funciona a hipnose, como é que a gente hipnotiza qualquer pessoa, como é que faz essa parada acontecer. Enquanto o carro de som passa lá fora, eu vou pedindo logo vocês para deixar aqui o seu gostei, deixa o gostei no seu vídeo que me motiva muito se você ainda não é inscrito nesse canal. Se por acaso você veio de algum lugar pesquisando sobre hipnose e hipnoterapia, deixa aqui o seu gostei, se inscreve no meu canal, ativa as notificações porque agora vai ter vídeo toda semana. Eu vou trazer só conteúdo top para você. Então bora lá, os 7 passos para hipnotizar qualquer pessoa. É bom saber de início que hipnose nada mais é do que um processo. Então se ele é um processo, ele tem início, meio e fim. Compreendendo isso, a gente sabe agora que a gente está falando não de bruxaria, de misticismo, de coisa de outro mundo, mas a gente está falando de uma técnica simples que tem início, meio e fim. E eu vou ensinar aqui para você o que a gente faz em cada uma dessas etapas e por que a hipnose funciona ou por alguns motivos também não funciona. A hipnose ela é uma técnica e o estado hipnótico é um estado natural da nossa mente. Então vamos focar logo nisso. Estado hipnótico, estado de hipnose é um estado natural da nossa mente. Ou seja, qualquer pessoa entra em hipnose desde que você siga esse passo que a gente vai aprender e desde que a gente aplique alguns dos elementos que eu também vou trazer aqui para você. Como assim, Evandro? Então quer dizer que a hipnose ela tem elementos? Sim, a gente tem elementos para colocar uma pessoa em hipnose. Eu vou trazer aqui os 14 elementos, trazer alguns elementos aqui que a gente pode... Os 14 não, eu vou trazer alguns aqui que a gente pode utilizar para hipnotizar qualquer pessoa. É até comum que provavelmente se você está vendo esse vídeo e não é o primeiro vídeo de hipnose que você está vendo, você já deve ter ouvido falar que hipnose é foco, concentração, imaginação, relaxamento, e isso não é hipnose, não tem nada a ver com hipnose. A hipnose é um processo onde a gente tem uma maior abertura às sugestões, isso é hipnose. Aquelas palavrinhas mágicas que as pessoas falaram para você, relaxamento, foco, concentração, imaginação, isso não é hipnose. Isso são elementos, são formas de acessar a hipnose. Então a gente está falando de formas de acessar a hipnose e não do que é a hipnose. Então, compreendendo isso de início, bora lá. 7 passos. Primeiro passo para hipnotizar qualquer pessoa, a gente chama de conversa prévia ou pré-talk. O pré-talk é uma conversa que acontece antes da hipnose e tem um único objetivo: tirar todas as dúvidas do sujeito, tirar todos os medos, fazer com que ele esteja tranquilo, calmo, que entenda o que realmente é hipnose para que o processo possa acontecer. Então, a gente nesse momento vai explicar para ele o que é hipnose e o que não é hipnose. Eu já falei para você o que é hipnose. Então deixa eu falar para você o que não é hipnose. Hipnose não é bruxaria, hipnose não é controle da mente, hipnose não é sono, hipnose não é... Enfim, qualquer outra coisa que as pessoas tenham falado para você. Hipnose é um estado natural da mente, é uma atitude mental onde a gente tem uma maior abertura às sugestões. Ok, hipnose é isso. Qualquer outra coisa que você ouviu falar sobre hipnose foi mito. Então, se liga aí nos mitos. Chegam a questionar se hipnose é controle da mente, se hipnose eu falo o que eu não quero, se eu conto os meus segredos, se hipnose eu não volto, eu vou dormir. Não, gente, isso tudo é mito. Se uma pessoa chegou para você e fez uma dessas perguntas, você já sabe que ela tá com alguma dúvida, ela tá com medo do processo e aí você vai aplicar essa primeira etapa, que é o pré-talk. Compreendendo isso, o que é que mais a gente faz no pré-talk? No pré-talk também a gente mostra ali um certo profissionalismo. É nesse momento onde você mostra a sua autoridade, o seu conhecimento sobre a área. Mostra ali que você é um hipnotista, que você é uma pessoa ética, que você pode passar ali uma experiência positiva para aquele sujeito e que ele deve confiar em você. Ou pelo menos ele pode ali se abrir mais ao processo, ok? Conversa prévia. Na conversa prévia também a gente faz um processo que é de meio que um contrato. A gente cria um contrato com esse sujeito. A gente fala para ele que a gente vai ser ético, que a gente não vai fazer nada contra a vontade dele, que a experiência vai ser muito boa, que ele vai se divertir com as sugestões ou que ele vai gostar das sugestões. No caso do entretenimento, viu? A gente tá falando aqui por enquanto só do entretenimento. Mas se você faz isso na prática clínica também, a gente também na clínica faz um pré-talk.
A gente fala ali para o sujeito que a experiência vai ser boa, que ele vai ter uma mudança ali, que ele só precisa se permitir, aceitar sugestões. Então a gente está falando aqui de um processo onde o sujeito tem total autonomia. Então ele vai participar do processo, ele vai interagir com o processo, por isso que a gente fortalece isso para ele, que ele tem que querer, que ele tem que se permitir e que ele tem que, enfim, estar disposto à experiência. E aí voltando, estamos falando ainda do pré-talk. No pré-talk também a gente faz um processo chamado de rapport. Provavelmente você já ouviu, talvez não, essa palavra. Rapport é uma palavra em francês que nada mais é do que eu me conectar com a pessoa, estabelecer um vínculo com aquela pessoa. É como se, nesse caso, eu tivesse meio que me conectando com aquela pessoa, passando confiança para aquela pessoa. E aí o que acontece com o rapport? É no rapport onde aquele sujeito ele vai estar mais solícito, mais disposto, vai estar de certa forma mais disposto ao processo. O rapport, dentro de linhas terapêuticas, a gente também chama ele de aliança terapêutica. Então, se você é psicólogo, se você é psiquiatra, se você é terapeuta, enfim, estou falando aqui da aliança terapêutica. Na nossa visão aqui da hipnose, o rapport, o famoso rapport. Então, para criar o rapport, esteja ali próximo da pessoa, chame ele pelo nome, seja otimista, receba a pessoa com um sorriso, mostre para ela que você está ali 100%. Talvez esses sejam alguns dos detalhezinhos, os melhores passos para você estabelecer um rapport. Então, conversa prévia, rapport ok, contrato ok, a gente vai para a próxima etapa. E a próxima etapa da hipnose é conhecida como convincer. Também conhecida como exercício de hipnose ou exercício de sugestionabilidade, você pode ouvir de qualquer um desses nomes. Então, compreendendo isso, a gente está falando de um processo de preparação. A hipnose são etapas, a gente está falando da segunda etapa, que é um processo de preparação. Eu preparo o sujeito em níveis para que ele esteja mais receptivo à sugestão e para que comece a rodar dentro dele um processo de aceitação. É como se ele recebesse a primeira sugestão, o primeiro processo, que faz ele ficar mais receptivo às próximas sugestões e dessa forma a gente vai alimentando dentro dele uma percepção de que aquele processo cada vez mais se torna mais assertivo, ou seja, quanto mais ele participa, quanto mais ele aceita aquelas sugestões, mais ele tem respostas positivas à hipnose. Então, os convincers a gente pode utilizar vários, mas necessariamente vamos focar em 3. Então, a gente vai utilizar 3 convincers para esse processo. Os convincers, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar um pouquinho para trás, vou ficar um pouquinho mais distante de você, porque eu vou te ensinar agora como fazer os convincers. E para fazer os convincers vai ser o seguinte, você vai pedir o seu sujeito que você está hipnotizando para colocar a mão para frente, certo? Juntar as mãos, entrelaça os dedos, coloca aqui para cima e coloca os 2 dedos assim separados. Esse é o primeiro convincer, se chama dedos magnéticos. Mas eu não vou fazer só, eu quero que você faça comigo, então vamos lá comigo. Se tiver aí na cadeira, se afasta. Se tiver no celular, apoia ele em algum lugar. E bora fazer esse convincer aqui comigo. Facinho, rápido. E você vai aprender agora como fazer os 3 convincers para hipnotizar qualquer pessoa. Então simbora? Tá preparado? Se não tiver, pausa esse vídeo, se arruma, se organiza. E aí quando terminar, dá o play de novo pra gente continuar. Porque esse primeiro convincer é o seguinte. Mão pra frente, junta, entrelaça os dedos. Coloca aqui para cima e os 2 dedos assim afastados, meio que 2 centímetros de distância um com o outro. E você só vai fazer o seguinte, você vai pedir o sujeito ali para com esses 2 dedos ele comece a focar apenas no espaço entre esses 2 dedos e utilize da imaginação. Então simbora, deixa eu explicar só um outro detalhezinho para você. A imaginação é como se fosse uma linguagem básica ou uma linguagem base da hipnose. É através da imaginação que alguns processos, alguns fenômenos acontecem. Então, sempre quando for hipnotizar uma pessoa, pede ele para imaginar. Então, bora de novo para cá. Mão para frente, junta, entrelaça os dedos e coloca os 2 dedos assim para frente. Feito isso, eu vou pedir você para usar o mesmo roteiro que eu vou seguir a partir de agora. Combinado? Então, pede o sujeito para olhar ali entre os 2 dedos. Melhor, vamos fazer isso junto? Coloca a sua mão desse jeito, os 2 dedos assim apontados para frente. E a partir de agora eu quero que você se concentre apenas no som da minha voz. Qualquer barulho externo faz você relaxar e se concentrar ainda mais no som da minha voz. Vai sentindo os seus dedos como se fossem 2 ímãs. Em um dedo está um ímã positivo, no outro dedo está um ímã negativo. Esses ímãs eles começam a se atrair cada vez mais. Enquanto eu conto de 1 até 5, eles vão se atraindo cada vez mais, sentindo puxar cada vez mais forte. Acompanha comigo, vai sentindo ele puxando cada vez mais forte, esses ímãs vão ficando mais forte 1, atraindo cada vez mais, puxando mais e mais 2, cada vez mais e mais forte 3. Quanto mais eles se aproximam, mais fortes eles ficam 4,
aumentando cada vez mais, sentindo eles se atraindo cada vez mais. 5, deixa eles se tocarem. E muito bem, a gente fez o primeiro exercício de hipnose. Nesse exercício a gente utilizou a imaginação de ímãs. Então eu pedi o sujeito para imaginar que tinha ali 2 ímãs nos dedos dele, que ele entrelaçava os dedos e ia sentindo esses dedos se atraindo cada vez mais. E feito, só isso. Básico desse jeito. Faz o que eu acabei de ensinar para você com um amigo, com um colega, com seu esposo, sua esposa, namorada, enfim. Chama aí papai e mamãe, faz com eles que com certeza ou vai funcionar de primeira ou pelo menos você vai ganhar prática e vai aprendendo cada vez mais até chegar em um nível que qualquer pessoa que você fizer você vai perceber que tem uma resposta. Primeiro, esse exercício ele sempre vai ter uma boa resposta porque ele tem também um fator fisiológico. Ou seja, de alguma forma os dedos eles se movimentam na intenção de se tocarem. Porém, a gente utiliza isso ao nosso favor como um convince, é um processo de colocar a pessoa ali gradativamente dentro do processo. Entendido? Então estamos ok do primeiro convincer. Vamos lá para o segundo. Para começar esse segundo convincer, se você está comigo até agora, você vai fazer o seguinte. Já vai deixar seu gostei, se ainda não deixou o gostei aqui nesse vídeo, tá certo? Vai compartilhar, conhece alguém que gosta de hipnose, que gosta desse assunto. Manda para essa pessoa, manda para ela assistir essa aula topada aqui também. E outra coisa, se você está vendo esse vídeo no Facebook, curte aí, compartilha, manda para todo mundo e se bora. Exercício número 2. Você vai fazer o seguinte, vai pedir o sujeito para colocar as mãos para frente, juntar, entrelaçar os dedos e colocar assim para fora, da mesma forma que eu estou fazendo. Eu vou colocar até na frente do meu rosto, mas não tem problema. Então você vai pedir o sujeito para colocar dessa forma, a mão aí para frente, entrelaçado. Então vamos de novo. Agora eu quero que você faça comigo. Apoie o seu celular em algum lugar aí. Se tiver no computador também fica só olhando para ele. E acompanha comigo. Mão para frente, junta, entrelaça os dedos e joga para fora desse jeito. E o roteiro é esse. Você vai acompanhar aqui comigo. Então se você não fez ainda, vamos de novo. Agora é valendo. Agora você vai apenas me ouvir, me escutar e seguir o que eu vou pedir para você fazer, tá bom? Coloca a mão para frente, junta, entrelaça os dedos, joga para fora. E imagina a partir de agora que eu estou derramando uma cola bem forte nas suas mãos. Uma super cola. Imagina que pode ser uma cola super bonder, uma cola de sapato ou aquela cola que você tem certeza absoluta que vai grudar suas mãos. Sente essa cola secando, grudando. Vou contar de 1 até 5. No 5 esses dedos ficam completamente colados, essas mãos totalmente coladas. Totalmente coladas, impossível de se soltar. 1, mais e mais colada. 2, completamente grudado. 3, impossível de soltar. 4, 5, tenta soltar, mas não consegue. Quanto mais tenta soltar, mais colado fica. Quanto mais força faz para soltar, mais e mais colados ficam. Quem tiver com a mão colada em casa, pode soltar agora, relaxa. Deixa elas soltas e bem relaxadas. E vem comigo que eu vou explicar esse segundo exercício. Esse segundo exercício tem imaginação. A gente utiliza aí de uma imaginação, então eu peço ele para imaginar de novo. A gente fala o imaginar, a gente pede para imaginar. Imagine suas mãos coladas, grudadas, e aí feito isso, a gente começa uma contagem. Vou contar de 1 até 5, no 5 fica completamente colado, grudado. E aí eu faço a contagem. 1, 2, 3, 4, 5. Mas quando é no 5, eu falo para esse sujeito, ó, agora sim, tenta soltar, mas não consegue. Quanto mais tenta, mais colado fica. E aí, se ele seguiu muito bem o processo, ele vai fazer força e não vai conseguir soltar as mãos. E a gente teve aqui o nosso segundo exercício, o nosso segundo convincer. E a gente parte para o terceiro e último. É o último que a gente passa para o sujeito, ok? Se gostou desse roteiro, se gostou desses exercícios e quer aprender mais sobre um pouquinho, tá aqui no card, aqui em cima. Aqui em algum lugar aqui em cima vai estar um card. Clica nele e vai lá conferir melhor como funcionam esses exercícios, como fazer eles e o roteiro bem explicadozinho. Como esse é um vídeo rápido, é um vídeo curto e eu vou mostrar todo o processo, para você ter noção, tudo isso que eu estou ensinando aqui para você agora, eu ensino em um dia de aula. Provavelmente esse vídeo vai ficar um pouco mais curto que um dia de aula, tenho certeza disso. O terceiro e último convince é muito simples. O último exercício de hipnose agora, que a gente vai fazer da nossa segunda etapa, é bem facinho também. É o mesmo roteiro do anterior. Basicamente você vai utilizar o mesmo roteiro, só que de uma forma diferente. Você pede a pessoa para colocar as mãos para frente, juntar, segurar aqui na frente como uma oração, como um troféu, e vai pedir essa pessoa para se concentrar em um ponto. Então pede, ó, olha em um ponto, olha aí no dedo que você mais utiliza no trânsito, aquela aliança, não sei, olha para um ponto. E agora olhando para esse ponto, se concentre no som da minha voz, então eu quero que você faça comigo também. Tá em casa me acompanhando, faz comigo. Mão para frente, junta, entrelaça os dedos, coloca aqui para cima como se fosse um troféu, escolhe um dedo, fica olhando só para ele.
E a partir de agora eu quero que você se concentre apenas nessas mãos. Vão sentindo como se a partir de agora eu jogasse uma cola bem forte, bem poderosa sobre as suas mãos. Vai sentindo essa cola secando e grudando, colando os dedos, as mãos, grudando, ficando bem forte, secando totalmente. Vou contar de 1 até 5, somente no 5 você tenta soltar os seus dedos, mas não consegue porque elas estão completamente coladas e grudadas. A partir de agora, 1 cada vez mais colado, 2 totalmente colado, 3 muito colado, 4, 5. Tenta soltar, mas não consegue. Quanto mais tenta, mais colado fica. Quanto mais força faz para soltar as mãos, mais colado fica. Não precisa mais tentar. No 3 você solta as mãos. 1, 2, 3. Soltou. Muito bem. Terceiro exercício, é isso que você precisa fazer para hipnotizar uma pessoa. Segunda etapa, convince. Primeira, pré-talk. Pré-talk, convince. Aprendemos 3, quer um pouquinho mais sobre, vai estar aqui em cima em algum card, dá uma conferida aí. Então, feito isso, vamos agora para a nossa etapa número 3. A nossa etapa número 3 é chamar a pessoa para uma experiência de hipnose realmente com os olhos fechados, a famosa indução. Então, para fazer a indução, eu vou te ensinar só uma aqui. Eu só vou ensinar só uma indução, a gente não tem muito tempo aqui para mais de uma. Porém, se você quiser fazer ou aprender outras, então se liga aqui em cima que eu vou deixar um vídeo onde eu ensino várias dessas induções. Mas aqui a gente vai aprender só uma, só com essa você já faz hipnose. E ela é muito simples. Você vai pedir o sujeito para ficar na sua frente, ou então você fica de lado desse sujeito e você vai pedir ele para olhar na ponta do seu dedo, certo? Vai pedir ele para olhar na ponta do seu dedo, ficar olhando apenas para a ponta dos seus dedos, como eu estou fazendo agora. E aí você vai fazer o seguinte, você vai pedir ele para a partir de agora colocar toda a atenção dele apenas na ponta do dedo, na ponta do seu dedo, olhando apenas para a ponta do seu dedo, acompanhando apenas com os olhos. E aí você vai fazendo esse movimento de espiral, fazendo um movimentozinho de espiral na frente do sujeito. E aí vai se aproximando cada vez mais do sujeito. Então vamos de novo aqui. Do que é que eu estou falando, Evandro? O que é isso que eu estou falando para vocês? É a nossa indução. É o processo de indução. O que é um processo de indução na hipnose? A indução é aquele momento onde o sujeito ele sai ali do estado de vigília, ali dos olhos mais ou menos abertos, tá? Pode até ser que ele já está um pouco mais hipnotizado aí por conta dos exercícios, mas aí você vai fazer alguma indução, vai falar para ele durma e aí ele fecha os olhos e relaxa. Provavelmente você já viu isso. Com certeza você já viu isso em algum lugar. A pessoa falou um durma, a pessoa fechou os olhos e relaxa. Isso é a indução. Eu vou ensinar aqui para você agora a indução de espiral. Então, novamente, você vai pedir o sujeito para olhar apenas na ponta do seu dedo, olhando apenas para o dedo. Pedir para acompanhar apenas com os olhos e você vai fazer esse movimento de espiral. Na frente do sujeito, você vai fazer o movimento de espiral e pedir ele para ir acompanhando. Enquanto isso, você vai aproximando e falando algumas coisas. E você vai falar o quê? Vai relaxando, sentindo os olhos pesados, cansados, vai relaxando mais e mais. Resumindo, vai girando aqui, relaxando, sentindo pesado. Aproxima do olho do sujeito, ali da testa do sujeito, toca na pontinha da testa e fala durma. Girando, durma. Feito isso, você fez uma indução hipnótica. Se o sujeito acompanhou direitinho com você, se ele seguiu direitinho, quando você tocar na testa dele e falar durma, ele vai fechar os olhos. E aí você acabou de fazer um processo de hipnose. Eu vou te ensinar mais sobre isso aqui. Se liga só. Você fez a indução. E Evandro, como é que o sujeito ele vai saber que é para ele fechar os olhos? Por que é que ele sabe que é para ele fechar os olhos naquele momento? Se ele não quiser fechar os olhos. Para isso não acontecer, para você evitar esse erro, antes de começar essa indução, essa espiral, você vai falar para ele, quando tocar na sua testa, você apenas vai fechar os olhos e relaxar. Combinado? Pronto. Fechou, você já falou para ele o que vai acontecer. Criou expectativa, ele já está esperando. Em algum momento você vai tocar na testa dele e ele vai fechar os olhos e relaxar. Simples assim. Faz essa indução que você vai ver que você já coloca alguém facilmente aí em hipnose, em transe. Como eu falei para você, esse conteúdo ele tá vindo aqui para você todo estruturado, todo completo e você vai aprender tudo o que faz em hipnose em um vídeo curto, bem resumido e explicativo. Gostou da indução também? Quer aprender mais? Se liga aqui em cima que tem algum card aí falando sobre outras induções, eu te ensinando outras formas de fazer esse processo. E agora a gente vai para a etapa 4. A etapa 4 é a etapa de aprofundamento. Se você já ouviu falar sobre hipnose, você também já ouviu falar sobre relaxamento, porque a hipnose, de alguma forma, as pessoas acreditam que tem a ver com relaxamento, você relaxa.
É apenas uma analogia. A gente usa uma analogia para um aprofundamento, mas tem outras formas de aprofundar também. Eu estou falando aqui de um momento da hipnose onde você coloca ele aos poucos. Ou seja, já fiz a indução, ele já está ali no estado de hipnose, mas eu quero intensificar aquela resposta, aquele estado de hipnose. Eu quero adentrar ele ainda mais naquela experiência. E é para isso que a gente faz o aprofundamento. O aprofundamento é a coisa mais simples que existe. Basicamente, você só vai fazer o seguinte: vai contar de 10 até 1, falando para ele que ele relaxa enquanto você conta de 10 até 1. Entendeu como é? Então vamos lá. Você vai pedir para ele, vou contar de 10 até 1. Enquanto eu conto de 10 até 1, você vai aprofundando, relaxando mais e mais, indo cada vez mais e mais profundo. E quando eu chegar no 1, você vai estar muito relaxado, vai estar muito conectado com essa hipnose. E aí começa 10, mais profundo, 9, relaxando mais e mais, 8, mais e mais relaxado. Lógico que você vai falar com essa voz que eu estou usando agora. Faz uma vozinha aí bem tranquila, bem calma, utiliza aí de uma voz mais calma, mais compassada, e aí você vai 9, mais profundo, 8, relaxando mais e mais, 7, 6, cada vez mais profundo, 5, relaxando mais e mais, 4, 3, 2, 1, bem profundo. Acabei de fazer um aprofundamento. O que a gente fez foi preparar o sujeito para se conectar ainda mais com aquela experiência, colocar ele ainda mais dentro do estado de hipnose. Chegou no 1, a gente finaliza o aprofundamento, que é a nossa etapa 4, a gente vai para a nossa etapa 5. A gente já chegou quase no final da hipnose, a gente já está no 5. E o que é que a gente faz no 5? O que é que a gente faz no 5 quando a gente chega na hipnose? A gente dá as sugestões, é um momento onde você vai dar as sugestões ali no estado de hipnose. Evandro, o que é sugestão? Provavelmente você já sabe o que é sugestão, você já foi sugestionado em algum momento. Em algum dia sua mãe pegou e falou: filho, tô com sede. Aí você foi lá, pegou uma água e trouxe para sua mãe sem nem ela pedir. Ela falou que só estava com sede e você entendeu ali. Isso foi uma sugestão indireta. Ou então ela já foi na diretona mesmo: filho, vai lá, pega uma água para mim na geladeira. Você foi lá e pegou. Isso é uma sugestão. Ou seja, alguém falou para você que algo ia acontecer e você foi lá e fez. Isso é a sugestão. Na hipnose basicamente é assim também. A gente diz que algo vai acontecer, a gente dá uma sugestão para aquele sujeito que algo vai acontecer, ele vai e abre os olhos e aí aquilo acontece. Entendeu? Então simbora, vou fazer um resumo aqui mais ou menos de como seria isso. Coloquei ali o Joãozinho em hipnose, falei: Joãozinho, acompanha o meu dedo aqui com os seus olhos, vai sentindo eles cada vez mais pesados, mais relaxados, e aí eu toquei na testa do Joãozinho e falei: durma. Ele fechou os olhos ali, já deu uma relaxada. Joãozinho, vou contar de 10 até 1. Enquanto eu conto de 10 até 1, você vai ainda mais profundo nessa hipnose. Aí vai 10, 9, 8, mais profundo 7, 6, 5, mais profundo 4, 3, 2, 1. Aprofundei o Joãozinho ali, tá bem profundo. Agora o Joãozinho já tá de olhos fechados aqui. O Joãozinho, daqui a pouco, quando você abrir os seus olhos, o seu nome some completamente. Joãozinho, quando você abrir os seus olhos, daqui a pouco você, de forma alguma, lembra do seu nome, ele desaparece, ele some, e é isso aí. Vou contar de 1 até 3. No 3 você abre os olhos. 1, 2, 3. Tudo bom? E aí eu abro os olhos dele. O que eu fiz? Eu abri os olhos, eu trouxe ele de volta aqui para agora, tá? Eu tirei ele um pouquinho ali do estado de hipnose. E aí nesse momento eu falo para ele: Joãozinho, me diz aqui quantos dedos tem aqui e aqui. Dou uma confundida ali, dou uma quebra de padrão, faço uma pergunta diferente. E nesse momento, se eu falei o nome dele, eu nem falo, tá bom? Então, se eu falei Joãozinho aqui, esquece que eu falei Joãozinho, então eu tô olhando para ele. Meu querido, aqui tem quantos dedos? 2, aqui 4. E aí o que eu faço? Apenas uma quebra de padrão. Qual é a cor do muro da sua casa? E eu, então, olha aqui para mim e me diz o seguinte: qual é o seu nome? E aí, nessa experiência, nesse momento, que talvez ele ali aceita a sugestão e realmente não lembra o nome dele. Realmente ele tem uma dificuldade para falar, talvez o nome vem na mente, mas não sai na boca. Às vezes o nome vem até na boca, mas não vira palavra. Enfim, cada pessoa tem uma percepção diferente do fenômeno, do processo. É bom lembrar também que se ele não aceitar a sugestão, ele vai falar: meu nome é Joãozinho. E aí ele não aceitou a sugestão e tá tudo bem. Ele apenas não quis que aquela sugestão fosse aceita e que ela respondesse ali dentro do processo. Mas caso ele aceite, a gente tem aí um fenômeno de hipnose que a gente chama de sugestão. Foi dada uma sugestão e o Joãozinho aceitou a sugestão. Agora, feito isso, a gente vai para a etapa número 6. A etapa número 6 é de remover as sugestões. Então, se eu der a sugestão para o Joãozinho que ali o nome dele ia sumir, eu preciso dizer para ele que aquela sugestão ela foi embora, não está mais ali, certo? Então é nesse momento que eu falo: Joãozinho, olha para mim, vou contar de 1 até 3. No 3 você fecha os olhos e volta lá para aquele estado de hipnose. 1, 2, 3, durma. Então, fiz isso, eu coloco ele de volta ali para o estado de hipnose. Pode ser de qualquer jeito. Você pode, quando tocar na sua testa, você volta para aquele estado de hipnose.
1, 2, 3, durma. Você pode falar só fecha os olhos, Joãozinho. Também funciona do mesmo jeito. Isso daí é você que escolhe, é o seu eu hipnoterapeuta, é o seu eu hipnotista que decide como fazer isso. Então, Joãozinho, fecha os olhos, vamos fechar os olhos, dá uma relaxada. Muito bem, Joãozinho, quando eu toco na sua testa, as sugestões somem completamente. 1, 2, 3. Todas as sugestões foram embora, sumiram e você lembra de tudo. Perfeito. O que eu acabei de fazer agora foi remover as sugestões. E agora, gente, a gente vai para a última etapa da hipnose, que é o passo número 7. Passo número 7, como tirar a pessoa de hipnose. Se eu coloquei a pessoa em hipnose, eu vou tirar a pessoa de hipnose. Esse processo a gente chama de emergir. Então eu vou emergir a pessoa da hipnose, eu vou tirar a pessoa da hipnose. E se eu coloquei essa pessoa contando de 10 até 1, eu vou tirar contando de 1 até 10. Se eu coloquei contando de 5 até 1, eu vou tirar contando de 1 até 5. Se for descendo uma escada, vai ser subindo. Então, Joãozinho, daqui a pouco eu vou contar de 1 até 10. E no final da minha contagem, você volta pro aqui e pro agora, sentindo-se muito bem, deixando todo esse relaxamento para trás, deixando essa hipnose para trás e trazendo toda a experiência, toda a lembrança da experiência. E aí, nesse momento, eu, hipnotista, conto de 1 até 10. E aí, no 10, a pessoa abre os olhos, fica muito bem, teve a experiência da hipnose, lembra de tudo que aconteceu, traz as sensações boas. E aí, eu fiz um processo de hipnose completo com esse sujeito. E eu te ensinei aqui, eu nem sei quanto tempo esse vídeo vai dar, mas entre uns 20 e 30 minutos eu te ensinei aqui como fazer todo o processo de hipnose de forma simples e explicativa. Gostou de tudo isso? Gostou desse assunto? Gostou do que eu te falei, do que eu te ensinei agora e quer aprender mais sobre isso, quer aprender mais sobre hipnose? Eu vou deixar aqui embaixo, se liga só, vou deixar aqui embaixo um link de um curso que eu preparei aqui no YouTube sobre hipnose. Tem 22 aulas onde você vai aprender tudo que eu falei nesse vídeo, só que de uma forma mais calma, mais tranquila, cada um por vez. Então, gostou disso? Quer aprofundar ainda mais? Tá aqui embaixo. Clica no link e aprende mais sobre hipnose. É isso, é essa aula que eu gostaria de trazer para você de forma clara, explicativa. Tem gente aí que está ensinando por pedaço, às vezes nem ensina direito. Trouxe aqui tudo organizado para você. Então, se gostou, deixa o seu gostei, compartilha com a galera. Se você está no Facebook também, curte aí esse vídeo, compartilha com a galera, que toda semana a gente vai ter conteúdo aqui top para você. E também não esquece de deixar nos comentários o que você achou desse vídeo. E é isso, acabou, tchau, fui!